E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí todas as notícias e informações do São Paulo, os comentaristas aí trazendo as informações sobre esse momento conturbado, e o Casares parece que, mesmo longe, está tomando atitudes aí para pôr ordem na casa, reuniões, conversas. Vamos ver se ele consegue resolver esse momento muito conturbado do São Paulo. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a bater a meta de 5 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Com a sua ajuda, a gente consegue. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, trazendo os meus comentários, e a gente vai debater muito sobre o atual momento do São Paulo, esse momento de instabilidade e o que pode ser feito para tentar resolver essa questão. Créditos e direitos autorais estou deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A loucura é, no meio de tanta coisa, ninguém sabe o que está acontecendo e tem chute para todo lado sobre o diagnóstico do que acontece com o São Paulo. Diga lá. A gente está vendo os melhores momentos. O São Paulo podia ter feito 2-3-0 com alguma tranquilidade até os 30 minutos do primeiro tempo. E aí sofre uma das piores derrotas. O São Paulo não teve uma derrota dessa no curto período do Carpini, por exemplo, né? É uma derrota comparável aos 5-0 do Palmeiras, aos 5-1 do Inter. Com o requinte, Inter, à época, tinha um ótimo time. Palmeiras tem um ótimo time, o Vasco não tem um ótimo time. O Vasco está em frangalhos. Então, as derrotas, goleadas recentes, vexatórias do São Paulo, tiveram adversários que exigiam muito mais e estavam melhores que o São Paulo. Aí, né, Tironi, acho que tem uma circunstância que, para mim, aproxima muito o momento do São Paulo, do Zubeldia, do Atlético do Milito. Mas muito, muito. Por conta da característica dos dois treinadores, do momento em que eles assumiram o clube e do que eles têm tentado fazer nesse período de Copa América, sequência de brasileiro, e de fato eles nem têm conseguido. Aliás, o posicionamento dos dois na tabela é muito parecido. As defesas se tornaram completamente vulneráveis e eles têm jogado de uma forma meio franca, sem grande marcação no meio de campo. Então os dois times deram uma definhada, tanto o Atlético do Milito quanto o São Paulo do Zubeldia. E acho que o que ele tentou nesses 4 jogos, que foi fazer um certo revezamento pensando a médio prazo, deu tudo errado, não funcionou, e agora ele vai ter que rever os planos. Não dá para fazer... E o São Paulo estava tentando fazer, foi assim contra o Corinthians. Começa, faz o gol. Vamos dar uma pausa. Não vamos esgarçar, não. Vamos ter a troca por minuto. Os dois que estão mais com dores não viajam. E assim foi fazendo nos 4 jogos, pós-data FIFA. Inter, Corinthians, Cuiabá e Vasco. E não funcionou, né? O time nem ganhou mais consistência física e foi definhando nos jogos. Agora ele tem depois de um terremoto desse, ele vai ter que reagir, fazer alguma outra coisa. O Milito, com muita dificuldade, reagrupou, mas não conseguiu vencer o jogo da sequência contra o Fortaleza. Empatou. Tomou de 4 do Palmeiras, tomou de 4 do Vitória, que não fazia gol em ninguém, e empatou com o Fortaleza. E o São Paulo está um pouco nessa situação. O São Paulo tinha, nesse momento do campeonato, já, obviamente, problemas na parte defensiva, pelos desfalques, pelo goleiro. O São Paulo está jogando sem goleiro titular, pela questão do Pablo Maia, o Alisson pendurado, não esteve principal jogador do time de São Januário, Bobadilha na seleção, do meio para trás ia ter problema. E acho que nem o Zubeldia, nem os jogadores se preocuparam muito com isso. Mudar a forma de atuar, talvez o sistema tático. E o que a gente viu, a questão anímica que ele falou, é o que mais preocupa. Porque reagrupar taticamente, fazer outro sistema, dá para fazer. Agora, a falta de reação do São Paulo, a partir do momento que tomou o gol de empate, né, o time definhou, foi uma coisa impressionante. Foi uma partida horrorosa, das piores. E assim, você não pode menosprezar o campeonato e os times que jogam o campeonato. O São Paulo deu uma sobrevida ao Vasco. Exato. E o que pega
para o torcedor do São Paulo é que o São Paulo, não do Zubeldia, não do Carpini, não do Dorival, não do Rogério, o São Paulo não executa ninguém. Ninguém é bonzinho com o São Paulo. Então, quando o adversário está numa situação... O São Paulo, muitas vezes, pode ser o Corinthians, pode ser o Vasco, pode ser... O São Paulo não torce... Pelo contrário. Esse estigma, ele não tem associação do Zubeldia. Ele tem associação do grupo de jogadores. Porque os técnicos mudaram. Do ambiente, da direção, do comando. Porque o comando técnico está trocando a cada 3 meses. Então, é uma característica que vem acompanhando o São Paulo nos últimos tempos e que enfurece o torcedor. Mais uma tal de reabilitar times em crise. Depois do jogo contra o Vasco, o André fala, é preocupante a postura acomodada dos jogadores. Time que acha que 1-0 é suficiente, acha empate bom resultado, não tem como defender. Não tem um jogador em bom nível técnico, mas jogar sem vontade não aceitamos. Muita gente entrou nessa, né? A falta de vontade. Por causa da entrevista do Luiz Gustavo, sobretudo, quando ele fala em soberba, né? Ele fala pés no chão, é a palavra do... Tiramos um pouco os pés no chão. Quem fala é o Luiz Gustavo, O Zubeldia fala pés da terra e o Luiz Gustavo pés no chão. Mas, olha, Ideia madre. Ideia madre. A entrevista do Éder Traschini, nosso companheiro do UOL, com o Casares. Acabou de falar com o Casares sobre o momento. O Casares está lá, com o Éder lá. Futebol, Casares. É momento. Vamos ver, o Éder aqui, grande Éder. Aspas do Casares, posso ler? Quando eu cheguei aqui, nos Estados Unidos, cheguei assistindo ao jogo contra o Cuiabá. Já foi uma derrota. Agora essa derrota ruim contra o Vasco pelo placar e pela postura. Todos nós esperamos reverter isso. Não foi bom, foi péssimo. Devemos dar uma resposta já contra o Criciúma. O que eu vejo de notícia que vai ter uma reunião específica? Não. As reuniões, mesmo à distância, eu continuo fazendo com o departamento de futebol. Acontecem pós-jogos, na vitória ou na derrota. Não no dia do jogo, porque não é bom falar. Avaliamos com a comissão técnica, fizemos isso. O Zubeldia tem total apoio, tem que trabalhar acreditando nas convicções. Não é fácil aceitar uma derrota dessa, mas estamos trabalhando. Vamos ter outras conversas até o dia do jogo. Ademar, né? O que acontece assim, o que está claro para mim é assim, o São Paulo ele não é um time que ele sobra. Ele necessita jogar no limite. Ele necessita dar tudo. Porque ele não é um time de talentos individuais que vão ficar sobrando o tempo inteiro. 2-0, 2 gols daquele. Talvez o Lucas ali no momento tal. Mas de maneira geral, ele necessita ir no limite o tempo inteiro. Sim. Seus zagueiros, seus volantes, seus meias, todo mundo intenso. O dia que ele não faz isso, acontece esse tipo de coisa. Porque eu não consigo conceber o Vasco ganhar no momento, como você disse, até o Tirone colocou vários desses elementos ali. Estádio vazio, sem nenhuma pressão, torcida pegando pé. Eu não concebo um 4-1 que o São Paulo não tenha culpa junto. Uma coisa perdi de 1-0 do Vasco, ele foram lá, uma luta, fez um gol, se defendeu, bola na trave, a bola não entrou. É um jogo mais normal. Acho que o Vasco fica com o mérito dele e ponto e acabou. Só que a hora que parte para um 4-1, eu não consigo escantear o São Paulo. Perfeito. É impossível para mim o São Paulo não ter culpa num 4-1, entende? Uhum. Não 1-0, mas no 4-1 o São Paulo tem culpa. Então acho que isso merece uma reflexão de todo mundo ali dentro, porque quarta de meio de semana já não vai ser nada fácil de novo, mas tem que ganhar. São 4 jogos, se eu não me engano, sem ganhar é muita coisa, né? Para um time que... Tava contando 8, 9, 10, 11, 12, 13 não perde, agora não ganha 4, né? O Cristiano da Silva fala, Arnaldo enrolou e não falou nada. Sobre? O problema e salários atrasados, racha do elenco e técnico, briga interna. Vamos lá. Então, peraí, rapidinho. Vamos lá. Rapidinho, só. Ponto a ponto. Pontuando só, rapidinho, Cristiano, assim, eu sempre acho que essas, em crise, com o clube fechado, como são os clubes aqui, a resposta mais fácil é a do salário atrasado, ou a do racha no elenco. É sempre o caminho mais fácil, porque é quase o Ctrl-V, Ctrl-C. Não, perdeu é racha no elenco. Eu vou lembrar do Corinthians de 2015, que ficou 11 meses com salário atrasado. Não são 3, não 4, 11 meses e foi campeão brasileiro. Então, não a chave não é assim. Então o pessoal não recebeu, então hoje a gente vai perder. Eu sempre desconfio dessa análise para mim, muito fácil. Mas, Arnaldo, por favor, ponto a ponto. Não, vai lá. Salários atrasados? Não. Não, abraço à satisfação. Racha no elenco? Não. Técnico, briga interna? Não.
Pronto, tá aí. Então tá respondido, Cristiano. Eu acho interessante porque... Mas só uma coisa, a postagem do Lucas com juntos em maiúsculo não te chamou um pouquinho a atenção? Não? Não, porque o que o São Paulo tem de diferente dos outros clubes nos últimos anos? A harmonia entre torcida e time. Né? Não tem no Vasco, não tem no Fluminense, não tem no Flamengo, não tem no Corinthians, não tem outro lugar. Palmeiras até tem, mais ou menos porque tem a questão da organizada com a presidente. O São Paulo não tem isso. E a questão do Lucas, juntos, é para a torcida não abandonar o time. É para a torcida não ir lá invadir o CT. É para a torcida não ir lá fazer uma coisa que não faz há anos. Né? Essa questão eu acho muito perigoso mesmo, porque a narrativa fácil, e acho que isso surge numa fagulha, quando o time tem uma atuação dessa desastrosa, o técnico faz tudo errado, os jogadores fazem tudo errado, tem uma apuração de um repórter da Globo, da transmissão, que disse que o Sabino não quis, ou discutiu com o preparador físico quando era para aquecer lá, não sei o que lá, depois do jogo que ele não ia entrar. Aí, disso, vamos combinar, né, Tironi? O Sabino, mesmo que tenha discutido na língua com o preparador físico, o Sabino não é exatamente o jogador que tem representatividade hoje no elenco do São Paulo. Não foi exatamente isso que proporcionou. Se fosse isso, era mais fácil. E acho que essa coisa, a apuração, ou apuração não, a dedução, que a apuração é difícil. A apuração você tem que falar com as pessoas, você tem que ligar para um, ligar para outro. A dedução das pessoas, esse é o jeito mais fácil de trabalhar. Então, e é mais simples também. Então ou é falta de salário ou é briga interna, não é isso? Quando um clube demite um treinador, os argumentos são mais ou menos esses. Perdeu o elenco, também essa é outra dedução. Né? Então, essa situação seria mais fácil se tivesse essa cartilha já do cheque. Não tem nenhuma coisa, nem a outra, nem a alternativa C. Né? Tem uma catástrofe de planejamento para 4 jogos pós-parada, inclusive com parcela de culpa da direção, por intervalo de jogos, por não debulhar um pouco mais o caminho dos pontos corridos, como aconteceu com o Crespo, para o técnico estrangeiro que vem, assim como a questão do Atlético está afetando o Milito. O Atlético está salários atrasados? Não. O Atlético tem racha no elenco? Não. O Atlético tem líderes contra o técnico? Não. O Atlético perdeu de 4 vitórias, de 4 Palmeiras em casa e não ganhou do Fortaleza. Né? Então, a cartilha da catástrofe é muito fácil de ser divulgada sem apuração. Sem apuração, você pode falar qualquer coisa. Eu assino embaixo, eu também acho isso. É muito simples falar, não, o salário está atrasado. Isso que a gente está falando aqui agora, há 3 vezes, um pouquinho atrás, quando o Palmeiras deu uma tropeçada, os jogadores já não aguentam mais o Abel. Lembra disso? Os jogadores já não aguentam mais o esquema do Abel, não tá. O Antônio Oliveira. O time, Antônio Oliveira. Não. Ou os jogadores com o Tite, outro dia, no Flamengo. Não, o Tite, esse papinho dele aí não colou nesse elenco, o elenco quer o Jorge Jesus e tal. Isso é o mais fácil, gente. Apurar é um pouco mais difícil. Já comenta aí para você qual é o principal problema do São Paulo atualmente que está fazendo não só essa oscilação, que eu acho que oscilar é normal de um time de futebol, todas as equipes oscilam, mas uma queda brusca de desempenho. Salários, brigas, desfalques. Eu acho que essa última questão é algo que tem que ser sim ponderado, principalmente no setor de meio de campo. Sem Alisson, sem Pablo Maia, sem Bobadilla, nós ficamos muito fragilizados. O meio de campo de São Paulo, ele fica muito fragilizado sem pelo menos 2 dessas peças, né? Luiz Gustavo e Galopo. Eu sei que tem muita gente que acha o Galopo um bagre, acha o Galopo isso, acha o Galopo aquilo, mas o Galopo ele não é segundo volante, ele até pode atuar como segundo volante, como ele já atuou no Banfield lá atrás, mas não era bem o segundo volante. O Banfield
jogava às vezes com uma linha de 3 no meio de campo, 3 meio-campistas, e ele era um desses meios-campistas. Havia uma trinca de volantes, então ele atuava como meia-direita, ele atuava às vezes como meia central, e ele às vezes recuava para fazer esse segundo volante, mas não era sempre. E ele ainda não se adaptou no São Paulo, tá tendo sequências, e até acho que no jogo contra o Vasco, comparado às últimas atuações dele, foi um jogo mais regular que o Galopo teve. Quando ele foi para segundo volante, eu já não gostei, eu acho que como segundo volante ele não entrega o que um segundo volante tem que entregar. Como meia, atuando com o jogo contra o Vasco, como meia, enquanto o São Paulo estava só com o Luiz Gustavo de volante, Lucas, Nestor e Galopo, eu acho que ele conseguiu fazer o que deve ser feito. Tentando trabalhar, marcando bem, principalmente se a gente for parar para pensar, o Vasco não atacou pelo lado dele. O Vasco só conseguiu fazer os gols pelo outro lado, pelo lado do Patrick e pelo lado do Nestor, que falhou no primeiro gol do Vasco. Então, assim, o Galopo não é um bagre. Eu sei que muita gente contesta o Galopo. O Galopo ele não é um bagre. Ele teve uma lesão muito séria. Ele é um cara que ainda não adaptaram, não conseguiram encaixar o Galopo num sistema. E principalmente porque esse sistema do 4-2-3-1 que o Zubeldia tanto gosta, ele não favorece. Eu particularmente não gosto desse sistema, apesar de ser um sistema muito preterido por muitos técnicos aí. Eu particularmente não gosto e acho que o São Paulo fica um time muito previsível nesse 4-2-3-1. Eu acho que se o Galopo jogasse como o São Paulo jogasse com 2 atacantes, o Galopo de meia direita e mais um meia esquerda, por exemplo, o São Paulo joga com linha de 4, 2 volantes, Galopo de meia direita, Nestor de meia esquerda, Caleri e Lucas na frente. Acho que ele poderia render mais, porque ele teria mais espaço para criar, não teria um jogador ali pelo meio atrapalhando ele, e é uma função que ele se sente mais favorável. E esse atual momento do São Paulo, com essa atuação tática, esse sistema tático que o Zubeldia está implementando, cara, não está funcionando. O São Paulo, nos melhores momentos do São Paulo, com o próprio Zubeldia, foi sempre quando o Zubeldia mudou. O Zubeldia mudou o esquema para o jogo do Barcelona do Equador, colocou o André Silva lá aberto e tal, mudou o sistema, mudou o esquema. São Paulo jogou bem. Teve um outro jogo agora que eu não vou me lembrar contra quem, que o Zubeldia também atuou com 3 zagueiros, jogou bem. E nos últimos jogos, ao contrário do que o comentarista falou aí, o São Paulo precisa estar 100% de si para ganhar. Eu discordo. O São Paulo do ano passado tinha que dar 100% de si para ganhar os jogos. Se o São Paulo não jogasse 100%, ele não ganhava. O São Paulo de hoje, mesmo quando joga mal, joga aí 60%, 70%, vamos dizer assim, ele consegue resultado. O jogo contra o Cruzeiro, São Paulo conseguiu. O jogo contra o Corinthians, São Paulo não jogou um futebol brilhante, mas era para ter vencido. Então tem jogos, o próprio jogo contra o Barcelona do Equador, o São Paulo empatou, não fez um grande jogo, mas não jogou 100%. Então o São Paulo de hoje, ele consegue sim não dar 100% de si e vencer. Quando o São Paulo dá 100%, aí ele sobe muito o nível. Mas as melhores atuações do São Paulo foram quando o Zubeldia deu uma mudada. Foi quando o Zubeldia deu uma mexida no time. E isso ele tem que pensar, ele tem que repensar, ele vai ter que mudar o esquema desse time. Eu, particularmente, prefiro 1000 vezes um time com 2 atacantes, seja com 3-5-2, seja num 4-4-2, ou então o 4-3-3 clássico. Você traz o Lucas para jogar de 10, coloca 2 jogadores abertos rápidos pela ponta. Não importa se é o Eric e Ferreirinha, Rato e Ferreirinha. Joga assim e depois, aí você volta, fez 2-0, você conserta o time no segundo tempo, coloca o Nestor, que é amado por todos os técnicos, é um bom jogador, não vou aqui criticar o Nestor, é um bom jogador, mas oscila normal, e no jogo contra o Vasco, todo mundo jogou mal. Não entendi o Zubeldia ter tirado o Caleri. Sim, o André Silva fez o gol, mas ele poderia ter mudado, ele poderia ter trago o time para um 4-4-2.
colocava o Lucas de meia direita e o Michel Araújo de meia esquerda. Eu não sou fã desse 4-2-3-1. Eu acho que o São Paulo se limita, eu acho que o São Paulo fica muito previsível, o São Paulo perde criação, principalmente quando o Luciano tá jogando de 10. O Luciano, ele não é um mau jogador, ele só tá atuando na função errada. Lembrem comigo os principais momentos do Luciano. Luciano e Brenner, Luciano atuando como segundo atacante. Luciano e Pablo, lembra da época do Diniz? Luciano atuando como segundo atacante. Luciano e Caleri com o Rogério Ceni. Luciano atuando como segundo atacante. O desempenho do Luciano caiu quando ele foi recuado para meia, porque o Luciano ele não é um armador. Então ele joga na função errada, ele vai desempenhar mal. Isso é normal. Então o Zubeldia ele pode sim atuar com o time no 4-4-2, deixando o Luciano de segundo atacante. Ou então colocando o Lucas como segundo atacante, mais próximo do Caleri, mais próximo do gol. Por que não? Porque tem que ser esse maldito 4-2-3-1. Não vejo racha de elenco, não vejo problemas entre Zubeldia e elenco. Eu acho que o Zubeldia é um cara que tem um certo afeto e que os jogadores gostam dele. É um cara muito intenso, um cara intenso como ele. Eu acho que ele pode até ter alguns inimigos, mas se ele tem todo o grupo com ele, dificilmente alguém vai se criar. Alguém vai querer formar casinha para derrubar o Zubeldia. O grande problema do Zubeldia, sim, ele tá com desfalque, sim, ele tá tendo problemas no meio de campo, mas para mim o grande problema do Zubeldia é que ele tá se prendendo a um esquema que não tá dando certo. O São Paulo, até os 30 minutos do primeiro tempo contra o Vasco, não jogou mal. Não jogou mal. São Paulo dominou, São Paulo criou, São Paulo teve oportunidades. E como o São Paulo estava jogando? Só com um volante. Só com um volante. No 4-1-3-2. Então, assim, por que mudou? Porque sofreu um gol no erro de marcação? Poderia ter continuado da mesma forma. E depois do segundo gol foi uma piada. O Igor Vinícius foi tentar pedalar, perdeu a bola e o São Paulo tomou um contra-ataque. São cuidados que tem que ser tomados. Porque se o São Paulo só tá com um volante, não pode dar contra-ataque. Ainda mais o Luiz Gustavo, que não é um cara que consegue correr e voltar para marcar. O Diego Costa tava... Sabe Deus onde estava o Diego Costa, que eu não entendi. O São Paulo estava atacando, conseguiu tomar um contra-ataque que o Diego Costa estava mal posicionado. O Patrick fez certo, teve que descer. O Alan Franco deu um bote que não precisava ter dado. E aí o efeito dominou, o efeito cascata. Todo mundo mal posicionado. Eu acho que esse sistema, só com um volante, e para mim pode ser o Alisson. Você coloca o Alisson ali como primeiro volante. Você coloca o Lucas e coloca dois meias que dão conta de subir e de descer. Pode ser o Rato, pode ser o Galopo, pode ser o Michel Araújo, já que o Nestor machucou. E dois atacantes, cara, isso pode dar certo. Isso tem capacidade para dar certo. Agora, você ficar preso nesse maldito 4-2-3-1, você vai acabar se afundando. Diniz foi demitido porque só tem um modelo de jogo, só tem um jeito de jogar. Foi demitido. Porque se apegou a um estilo só, a um modelo só. O Zubeldia não pode fazer isso. O Zubeldia hoje tem elenco, o Zubeldia hoje tem peças para fazer esse time jogar melhor. Não vou comparar aqui o time do Zubeldia com o time do Carpini, porque é infinitamente melhor. Mesmo quando o São Paulo joga mal hoje, não se compara ao time do Carpini. O time do Carpini era um catado que não sabia o que fazia dentro de campo. O jogo contra o Vasco foi horrível. Mas o time do Carpini era um catado que não sabia o que fazia dentro de campo. O São Paulo do Zubeldia, ele tem um padrão. Os jogadores sabem o que tem que ser feito. Mas o jogo de domingo foi algo que acontece uma vez. Não vou falar uma vez por ano, porque o São Paulo tem dessas de ter esse tipo de atuação uma vez. É raro, mas acontece muito. Então o Zubeldia, ele vai ter que pensar, ele vai ter que entender. Não é possível que só que eu e você estamos vendo que esse 4-2-3-1 não tá dando resultado, que estamos vendo que vai ter que mexer, que tem que mudar esquema, e o Zubeldia que tá lá dentro treinando e trabalhando não vê. Não é possível, a pessoa tem que ser muito cega. Mas eu não vou ficar aqui batendo e massacrando o Zubeldia.
Acabou de chegar, tá conhecendo o elenco, tá testando. Mas eu creio que vamos ter mudanças, eu creio que vamos ter reviravolta, eu creio que as coisas vão começar a mudar dentro do São Paulo. E a primeira coisa que o Zubeldia tem que fazer é começar a pensar num novo esquema, porque esse sistema desse 4-2-3-1 tá deixando o São Paulo de uma forma que não tá dando. Não tá dando. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!